Olá, sou o professor Gerson e estou aqui em mais uma aula com vocês nessa jornada rumo ao Enem e aos grandes vestibulares do país. Bons estudos para você! Iniciamos a segunda aula, então, de termologia, no caso termometria, vendo escalas termométricas. Então vamos ver a ideia de termômetro e vamos estudar as escalas Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin. Aí temos um termômetro, né? Acho que todo mundo conhece um termômetro, né? E é comum, se nós olharmos aí, no lado esquerdo nós vemos grau e um C. Do lado direito nós vemos um grau F, tá? Representa Celsius e Fahrenheit, tá bom? Fahrenheit usa, Estados Unidos também usa, Inglaterra. Aqui no Brasil nós usamos a Celsius, né? Você não ouve falar, mas é a Celsius. Quando fala Rio 40 graus, é 40 graus Celsius. Hoje está frio, 12 graus Celsius, e assim por diante, tá bem? Nós vamos ver daqui a pouquinho que a escala Celsius ela é dividida em 100 partes iguais. Por ser 100, antigamente era conhecida como escala centígrada, tá bom? Graus centígrados. Pode ser que, de repente, você ouve um repórter aí que seja um pouquinho mais experiente, vamos dizer assim, né? Pode ser que ele fale, a temperatura hoje está em 27 graus centígrados, tá? Que é a escala Celsius. Então, hoje, utiliza-se a escala Celsius, que é a nossa escala aqui no Brasil, tá bom? Temos aí uma escala termométrica, como que se você monta, então, uma escala termométrica, que é a escala do termômetro, tá? Se vocês observarem uma escala X que eu coloquei, você tem, então, simbolicamente aqui, você tem um PV e um PF, tá bom? V de vapor ou vaporização, F de fusão, tá bom? Fusão, vapor do quê? Nós trabalhamos com a água, tá bom? É importante saber que quando você faz experiências para você repetir, né, os eventos, você precisa ter algo que todo mundo consiga fazer isso no mundo inteiro. E é óbvio, o planeta Terra poderia se chamar planeta água, né? Temos mais água do que terra, né? Então, bom, a gente usa água. Então é meio comum para escalas, nós vamos ver em outras grandezas físicas, usa-se a água como referência, tá bom? Então é normal, tá bem? Então, qual o ponto de vapor da água? 100 graus Celsius. Depende, né? Tá bem? Se você estiver em grandes altitudes, né? Bolívia, se estiver lá em grandes altitudes, acho que se eu não me engano, em La Paz, a água ferve a 97 graus Celsius e não 100, tá bom? Então, cuidado, tá bem? A gente fala, a água ferve a 100 graus e o gelo, né? A água se transforma em gelo, o gelo em água, em 0 graus. Cuidado, tá? Quando que isso acontece? Está escrito embaixo aí. Pressão de 1 atm. ATM representa atmosfera, tá bem? É o peso, né, a massa de ar que tem sobre nossas cabeças, vamos dizer assim, né, sobre você cria uma pressão, tá bom? Tá? Então tem o ar, tem até a pressão que você sofre. Quando que você tem um ATM? Ao nível do mar, tá bom? Quando você está ao nível do mar, você tem um ATM. Só fazendo um parênteses também, né, como a Terra ela gira, tem um movimento de rotação, tá? Quando você está aqui no Equador ou mais dos polos, né, você tem um raio menor de giração, aí você pode ter algum efeito da força centrípeta. Mas vamos desprezar isso, tá bom? Para nós, vamos simplesmente falar nível do mar. Então, quando você estiver ao nível do mar, você está sofrendo uma pressão de 1 atmosfera, tá bom? Essa é a definição. E se você fizer aqui, nós estamos em São Paulo, se fizer aqui em São Paulo, dentro do laboratório, bom, você vai ter que fazer o laboratório, né, despressurizado, né, ou não, quer dizer, manter a pressão de 1 atmosfera para poder fazer a experiência, tá bom? Tá? Eu falei na IAPAS, você pegar, por exemplo, uma panela de pressão, né, a pressão vai ser alta lá dentro, por isso que os alimentos eles cozinham mais rápidos, né, também, porque você tem muita pressão, então a água ferve a menos de 100 graus, você varia as temperaturas. Então, quando você varia a pressão, altera também o ponto de vapor e o ponto de fusão, tá bem? Então, no caso aí, considerando a pressão de 1 atmosfera, você tem então vapor d'água
vaporização da água a 100 graus Celsius e transformação em gelo, né? A fusão a 0 graus Celsius. É isso que é usado então como padrão. Vamos agora às escalas, né? Como eu disse, as mais utilizadas então são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então tem aí grau Celsius, grau Fahrenheit, cuidado que não tem grau Kelvin, tá bom? O Kelvin daqui a pouquinho eu vou falar mais especificamente da escala Kelvin, que ela é chamada de escala absoluta. Notem que não existe graus Kelvin, tá bom? É simplesmente K. Então, grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin, tá bom? Escala Kelvin. Tem a relação entre elas aí, tá bom? Baseada na escala Celsius, né? Então, a escala Celsius, ela usa o ponto de vapor e o ponto de fusão. Então, foi denominado então 100 graus para o ponto de vapor e 0 graus para o ponto de gelo, tá bom? Então, nós temos aqui, vamos fazer aqui ó, a ideia dos 3 termômetros. Nós temos o nível aqui, por a ordem que está aí, né? Está Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Então, a Celsius tem 0 graus e 100 graus. Tá bom? Comparando, né? A Kelvin dá 273, também foi dividida em 100 partes, né? Tá bom? Então, a gente vai ver depois como que foi construída a escala Kelvin, tá? E a Fahrenheit, 212 e 32, tá bom? Então, o que que nós temos? Na escala Kelvin, a água se transforma em gelo a 273 Kelvin e a 373 Kelvin transforma-se em vapor. Na Fahrenheit, 212 então Fahrenheit e 32 transforma em gelo. Essa é a relação entre elas. Existe embaixo aí a relação entre as escalas, tá? Eu vou fazer a dedução aqui para vocês entenderem, tá bom? Se eu pegar aqui um valor qualquer, um valor X, eu vou chamar de temperatura K, temperatura C e temperatura F, tá bom? Estou usando então um ponto qualquer e vou usar então a relação de proporção de triângulos, ok? Eu tenho esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, tá bom? Usando semelhança de triângulo, proporções, eu tenho que as coisas são proporcionais. Ou seja, esse pedaço aqui, ele é proporcional ao grande. Poderia ser também de cima para o de baixo, eu faço regras de proporção, tá bom? Então vamos pegar aqui esse pedaço aqui. Na escala Kelvin, vai ser, esse pedaço eu tenho final menos inicial, tá bem? Eu tenho TK menos 273. TK menos 273. Sobre o todo é 373 menos 273. Isso vai ser igual, na Celsius, TC menos 0 sobre 100 menos 0. Que vai ser igual na Fahrenheit, TF menos 32 sobre 212 menos 32. Tá bem? Isso é igual. Vamos trabalhar um pouquinho para simplificar, né? Embaixo aqui, bom, vamos lá. TK menos 273. Aqui dá 100. TC menos 0 é TC. Sobre 100. Sobre 180. Tá bom? Bom, eu poderia simplificar, né, por 2. Eu vou simplificar direto, que é o MDC, né, o máximo divisor comum. Eu vou dividir por 20. Tá bom? Então eu tenho. Tá falhando aqui. TK menos 273. 100 por 20
é 5, que é igual 100 por 20 é 5. Aqui dá 9, que é a relação que está aí, tá bom? Então essa é a relação entre as escalas, tá bom? Se eu quero transformar uma na outra, que nós vamos ver depois nas atividades, eu pego, então, Kelvin e Celsius pega essas duas aqui, Celsius e Fahrenheit pega essas duas, Kelvin e Fahrenheit pega as últimas e assim por diante, tá bom? Tá? Essa é a forma, então, da gente de trabalhar, então, com a relação entre elas, né? Só que essas duas aqui, só para saber, como é 5 aqui embaixo, vejo que facilita, né? Quando eu for trabalhar com ela, o 5 simplesmente desaparece, né? Tá? Então existe uma relação mais rápida entre elas, então, tá bom? Então é assim que eu deduzo, então, as três escalas mais utilizadas, né? E a relação entre elas para a gente poder, então, fazer problemas, resolver problemas vestibulares e assim por diante. Só para detalhar um pouquinho mais aquilo que nós vimos aqui na lousa, né? Tem aí, então, a relação entre as escalas. Então, quando eu fizer Celsius e Fahrenheit, a relação entre elas está aí, né? TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9. Quando eu usar Kelvin e Celsius, como eu disse, como o 5 é igual, né? Eu cancelo. Então, há uma relação entre elas. A escala Kelvin, né? É a Celsius mais 273, né? É muito comum, a gente vai ver depois em problemas, quando eu trabalho com a escala Kelvin, temperatura ambiente, geralmente o pessoal usa a temperatura ambiente 27 graus. Por quê? Porque 27 graus mais 273 me dá 300, tá? Então, para você ter uma ideia, qual é a temperatura ambiente, né, na escala Kelvin? É 300, tá bom? E a relação entre Kelvin e Fahrenheit, que está embaixo, então, para você ver. Então, tá? Aqui eu tenho, então, a geral, aí eu tenho elas duas a duas para ver como que a gente trabalha, então, para resolver problemas, então. Falando um pouquinho mais especificamente da escala absoluta, que é a escala Kelvin, tá? Então, tenho, em cima eu estou comentando o seguinte, nós vimos na primeira aula que as moléculas estão agitando. Quando você aquece, elas agitam mais, quando você resfria, agitam menos, tá? A ideia é o seguinte, bom, você vai resfriando, ela vai agitando menos, menos. Chega um momento que ela para. Será que elas param de vibrar? É essa a pergunta feita. E depois de muitos estudos, né, aí está o inglês William Thomson, que estudou, ele é conhecido como Lord Kelvin, por isso que vem a escala Kelvin, tá? Então, fazendo estudos, né, estudos mais elaborados, chegou-se à conclusão que, sim, elas param de vibrar. A que temperatura? Menos 273 graus Celsius, mais precisamente 273,15, mas a gente usa 273, tá bom? Então, o que acontece? Menos 273 para de vibrar, né? As agitações param, tá bom? Por isso, então, que ela é conhecida como escala absoluta. Por quê? Porque, lembrando aqui, ó, eu tenho a Kelvin e eu tenho a Celsius. Lembra que o 0 graus Celsius é o 273. Por que esse 273? Que é o mesmo que está aí, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu tiver aqui o 0 Kelvin, eu vou ter menos 273 Celsius, que é a temperatura que as moléculas param de agitar. Tá bom? Então, o 0 Kelvin é onde as moléculas param de agitar. Por isso que ela é denominada, então, escala absoluta. É até interessante, porque quando a gente pega o sistema internacional, a escala é Kelvin, tá? Não é Celsius. A gente usa, então no sistema internacional, a escala que se usa é a escala Kelvin, que é a escala conhecida como escala absoluta, que a gente usa, então, para resolver os problemas, tá bom? Então, só para entender, então, por que aparece esse número aqui, o 273, tá bem? Vamos resolver 3 problemas, então, sobre os assuntos. O primeiro é um problema da Unesp, que fala de uma panela com pressão. Depois vamos resolver o problema 8, que é da Olimpíadas Paulista de Física. E vamos resolver o exercício 9, que é do Mackenzie. Vamos resolver, então, o primeiro exercício, que é o exercício proposto da Unesp, que diz o seguinte:
Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi da Unesp, né? Bom, dá para ver que a variação aí na escala Celsius foi de 55 graus, tá? Para quem já está bem afiado aí para resolver o problema, bom, como foi 55, na Kelvin também é 55, então alternativa B de bola. Mas não é assim que nós vamos resolver, tá bom? Vamos fazer as contas porque estamos aqui estudando e é importante entender, tá bom? Mas aí já iria para a próxima questão, tá bom? Vamos lá então. Primeiro eu vou fazer a transformação de cada uma para fazer direitinho as passagens, como eu disse, pedagogicamente para a gente entender então como que trabalha com isso, tá? Primeiro a Kelvin. Nós sabemos que a escala Kelvin é a Celsius mais 273, tá bom? Eu tenho aí 25 Celsius. Então, o TK, chamado de 1, vai ser 25. Isso vai dar 298 Kelvin. Depois eu tenho, vou chamar de TK2. Ele falou que é 80, né? 80 dá 15, 3, 353 Kelvin. É isso, né? Tá bom? Se eu fizer a diferença, tá? Então, o delta TK, vamos dizer assim, né? Vai ser 355,3 menos 298, que vai me dar 55 Kelvin. Olhando aí, já seria a alternativa B de bola, está resolvido, tá bom? Tudo bem quanto a Kelvin? Vamos fazer a mesma coisa então para Fahrenheit. Bom, nós temos que TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. Essa é a relação. Eu vou fazer um pouquinho de álgebra, é bom para treinar também, né? Vamos isolar o TF. O TF vai ser, passo 9 multiplicando, 9TC sobre 5, menos 32 passa somando. Então eu tenho aqui isolando o TF em relação ao TC, tá bom? Então eu tenho TF1, o TC inicial é 25, né? Tá ok? Isso me dá, simplificando aqui, dá 5, 45 mais 32, 77 graus Fahrenheit. Ok? Vamos ver o 80 agora. TF2, vou chamar. 9 vezes 80 sobre 5, mais 32. Aqui me dá 16. 9 vezes 16 eu já fiz a conta. Dá 144, mais 32. Isso vai me dar 176. 176 graus Fahrenheit. Se eu pegar, então, 176 menos 77, 6 menos 7 dá 9. Aqui também vai dar 9 graus Fahrenheit. É a diferença, então, em Fahrenheit. Então, comprovando, então, que é a alternativa B de bola. Tá ok? Deu para ver aqui a lousa, tá bem? Então, alternativa B de bola. O segundo problema é o exercício proposto, número 8, que é das Olimpíadas Paulistas de Física. E diz o seguinte: uma empresa brasileira do setor de alimentos deseja exportar sua massa para bolos. A legislação vigente, né, no país importador exige que as temperaturas sejam expressas na escala Fahrenheit. Se o forno para assar o bolo deve ser pré-aquecido a uma temperatura de 150 graus Celsius,
qual o valor correspondente na escala Fahrenheit, tá bom? Então, mais um probleminha para passar de Celsius para Fahrenheit. Vamos ver então. Então, a relação é TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5, tá bom? Vamos substituir primeiro. TF menos 32 sobre 9 igual. TC, então, ele está dizendo que é 150 por 5. Isso me dá 30, né? Passo o 9 multiplicando, então TF vai ser, passo o 9 multiplicando o 30, 9 vezes 30, e o 32 passa para o outro lado, somando, né? 32. Isso vai me dar, então, 270 mais 32, que me dá 303, né? Opa, posso chamar uma conta dessa, né? 302 graus Fahrenheit. Essa, então, é a temperatura em graus Fahrenheit, que é a alternativa D de dado, tá bem? Alternativa D de dado, então, 302 graus Fahrenheit. O terceiro exercício é o exercício proposto número 9 do Mackenzie. E diz o seguinte: um turista brasileiro sente-se mal durante a viagem e é levado inconscientemente a um hospital. Após recuperar os sentidos, sem saber em que local estava, é informado de que a temperatura de seu corpo atingira 104 graus. Deve ter morrido depois de susto, né? Mas que já caíra 5,4 graus. Passado o susto, percebeu que a escala termométrica utilizada era Fahrenheit. Desta forma, na escala Celsius, a queda, né, da temperatura do seu corpo foi de... Então vamos lá. Primeiro a relação entre elas, né? TF menos 32 sobre 9 igual a TC sobre 5. Note o seguinte, eu quero saber a queda. Se eu usar a queda aqui direto, que foi de 5,4, e fizer a conta, vai dar problema. Eu não posso fazer isso, tá bem? Porque isso aqui me refere a temperaturas, não se refere à variação de temperatura. Cuidado com isso, tá bom? Eu posso usar sim, mas eu vou usar diferente. Eu vou considerar isso aqui como delta. Então, eu posso usar a variação na escala Fahrenheit sobre 9 é igual à variação na escala Celsius sobre 5. Aí eu posso utilizar. Caso contrário, não. Tá bem? Cuidado para não jogar direto lá em cima que vai dar problema, tá bom? Pode até acontecer de você jogar lá em cima e na hora de fazer a conta ter a resposta em uma delas e você vai achando que você acertou. Cuidado com isso, tá bom? Essa fórmula aqui não se refere à variação, se refere à temperatura, tá bom? Fazendo a conta aqui, é 5,4 sobre 9 igual delta C sobre 5. Então, delta C vai ser 54 por 9 é 6, né? Então, isso aqui é 0,6, né? Isso me dá 3 graus Celsius, tá bem? Então, a variação foi de 3 graus Celsius, que é a alternativa B de bola. Então, novamente frisando, tomem cuidado, hein? Não usem variação aqui, que não dá certo, tá bom? Terminamos mais uma aula da nossa jornada ao Enem e aos grandes vestibulares. Espero que você tenha aprendido bastante e te aguardo na próxima aula, então. Até mais!